Aí, belezinha? Bora aprender aqui um pouquinho sobre a biografia de um cabo escroto chamado Tales de Mileto, bora? Então vem comigo nessa parada que vai ser insana. Foi um pensador pré-socrático que viveu entre 624 e 546 a.C. Nasceu lá nas Brenhas de Mileto, região da Jônia, atual Turquia. Tales foi um cabo de muitas habilidades e erudições, sendo assim um cabo respeitado pelos povos da época. O bicho era arretado, vice. É considerado o primeiro filósofo ocidental, já que foi o primeiro a tentar explicar a origem da natureza e a origem do universo, através da lógica, sem botar mitologia no meio. Cabo velho desenrolado da peste. Ele viajou para um monte de região próximo do Mediterrâneo, como Egito, e observou que mesmo as coisas sendo diferentes, todos tinham algo em comum e precisavam de água para sobreviver. Aí com os estudos, ele montou sua própria filosofia. O menino era ousado, vice, dizendo que a origem da natureza e da vida vem da água, né? Água, líquido, que ao longo dos tempos virou tudo isso que a gente conhece. Lá em Mileto, o homem criou a escola jônica, uma escola filosófica bem caduca, vice, e o povo de lá ficavam escarquetados, procurando explicações cosmológicas, ou seja, por meio da natureza através das observações. O macho também criou, junto com Anaximandro e Anaximenes, a escola de Mileto. O povo que fazia parte dessa escola era chamado de milesianos e seguiam a filosofia, levantando por deuses antropomórficos, humanos e deuses e as coisas que vêm da natureza. Agora essa parte aqui é um pouquinho triste. Ele bateu as botas em mais ou menos 546 a.C. O historiador Diógenes Laércio disse que Tales morreu por causa de um mal súbito quando assistia uma competição de ginástica. Minha Nossa Senhora! O povo diz que Tales sentiu um calor do nada, ficou com a garganta seca de sede e ficou fraquinho. Meu Deus! Continuando falando desse cabo arretado que foi Tales. Ele criou um teorema. O teorema de Tales se baseia no seguinte enunciado: a intersecção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais formam segmentos proporcionais. É contado que o teorema surgiu quando ele estava no Egito e foi desafiado a calcular a bobônica da altura de pirâmide de Kéops. Como o bicho não era frouxo, ele aceitou o desafio. Aí para isso ele usou sua vara de pau e o seu conhecimento sobre semelhança de triângulos. Como ele não era besta nem nada, ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra formada por ela era proporcional à razão entre a altura do seu bastão. Sobre o comprimento da sombra formada por ele, já que foram os dois triângulos semelhantes, assim conseguiu vencer o desafio. Eita caba retado! Ninguém sabe se essa história é de verdade, porque não tem registro sobre o acontecimento. Mesmo sem ninguém saber se ele contribuiu ou não para a matemática, tem algumas coisas que um bocado de gente acha que foi ele que fez, como o critério de semelhança de triângulos, ALA e ALAL, ângulos opostos por um vértice são congruentes, OPV, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. O diâmetro de uma circunferência divide ela em duas partes. Tem um monte de países que o teorema de Tales é diferente do que a gente coloca aqui no Brasil. Nesses países, o teorema fala que todo triângulo escrito numa semicircunferência é retângulo. Olha!